No charmoso endereço de seu consultório no bairro do Juvevê, o cirurgião plástico Rafael Cacilha recebeu a nossa reportagem para um bate-papo sobre cirurgia plástica. Eu sempre gostei muito dessa parte das artes, né, de desenho, pintura e eu acho que o ramo da medicina que mais tem a ver com isso, né, e se mistura com isso, é a cirurgia plástica. Então, esse misto de arte e ciências é o que me atraiu para esse ramo da medicina. Então, por esse motivo, então, eu procurei a cirurgia plástica, onde eu posso contemplar, né, a arte e a medicina ao mesmo tempo. O cirurgião plástico tem que ter esse dom artístico, né? Ele tem que ter essa sensibilidade artística. Ele não pode ser apenas assim mecânico, né? Ele tem que ter uma sensibilidade para as artes, né? Tem que saber apreciar uma arte, tem que saber executar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Eu não acredito em cirurgião plástico que não saiba desenhar bem, por exemplo, ou que não tenha noção de pinturas, ou que não saiba pelo menos contemplar ou apreciar uma pintura, enfim, uma escultura, né? Que não tenha esse feeling ou essa sensibilidade artística, né? A gente busca simetria, apesar de que não existe simetria absoluta, né? Não existe um ser totalmente simétrico, né? Deus não nos fez totalmente simétricos, né? Então todos temos uma certa assimetria e ela deve ser tolerada. Então, quando uma paciente se propõe a fazer uma cirurgia plástica, ela é alertada exatamente nesse sentido. Ela é avisada de que podem restar certas assimetrias, porque a simetria absoluta não é possível, né? Não existe simetria absoluta. Então, apesar de que, como você disse, né, na arte greco-romana, nas esculturas e nas pinturas, sempre se buscou a simetria absoluta, mas não é possível na cirurgia plástica, pelo menos, que a gente consiga, né, esta simetria absoluta. O começo, acho que para qualquer coisa, né, na vida da gente é muito difícil, né? E a cirurgia plástica é realmente muito complicada no começo, né? Até que você adquira a confiança do paciente, o paciente confie em você e se sinta seguro para fazer uma plástica com você, né? Então é muito complicado isso. Então no começo é muito difícil, né, para o cirurgião plástico conseguir essa confiança do paciente, né? E só com o tempo que a gente vai refinando, então, né, os resultados, a gente vai melhorando os resultados e adquirindo até essa segurança toda. O paciente ele tem inseguranças com relação à experiência do médico, se ele é suficientemente experiente, né, competente para executar essa cirurgia e ter um resultado bom, né? Então, imagine um cirurgião jovem, em começo de carreira, que precisa adquirir essa confiança, né? Ter a confiança do paciente e mostrar que é capaz, que é competente, né? E ter um resultado e sobreviver com isso, né? Então, é realmente muito difícil no comecinho. Mas, à medida que o tempo vai passando, o médico vai adquirindo confiança, vai criando uma clientela que confia nele, né? O médico vai tendo mais segurança no que faz e vai tendo resultados cada vez melhores, né? Então, é muito importante, né, essa experiência que só é adquirida através dos tempos, né? Todos os casos nossos, né? Todos os nossos resultados, né, são obras, né? Não sei se posso chamar de obra-prima, mas tudo que a gente fez até hoje, né, a gente aprendeu com isso e
e procura sempre cada vez melhorar esse resultado. Essa relação, veja, ela começa no pré-operatório, desde a consulta, desde o primeiro contato que você tem com o paciente, ela se estende à cirurgia e depois ao pós-operatório, e isso se perpetua. Quando o paciente traz os amigos e os filhos, né? Então ou quando ela indica para outras pessoas, então isso se perpetua por muitos e muitos anos, né? O paciente acaba virando um amigo, né? E acaba, claro, desde que você tem um bom resultado, né? Então ela sempre vai indicar você para outras pessoas, e essa é a melhor propaganda. Essa é uma propaganda honesta, uma propaganda que boca a boca, né? Quando o paciente indica você para outro paciente, e isso é a melhor forma de você fazer um nome, né? E aumentar a tua clientela, etc. Veja, hoje em dia a gente já pode dizer que a cirurgia para aumento do seio, né, utilizando próteses de silicone ou implantes de silicone, já são a cirurgia mais comum da cirurgia plástica, né? Pelo menos na nossa experiência, né, ela já é mais comum que a própria lipoaspiração. Então, quase na totalidade dos casos tem então uma indicação estética, né? Claro, existem casos de reconstrução de mama onde se utiliza as próteses de silicone, reconstrução de mama pós-mastectomia, né? Mas são casos mais raros. O que é mais comum hoje, já é a cirurgia mais comum de todas, a colocação do implante de silicone para aumento das mamas. Então, a finalidade estética, né? 99% dos casos. Existe sim uma preocupação, e é crescente, né, através dos anos, que a gente vem observando que as pacientes procuram mamas cada vez maiores. Não sei se por influência americana isso, mas eu acho que a própria brasileira está mudando, né? Existe uma certa mudança na cultura, e elas estão querendo mamas cada vez maiores, né? Não só o bumbum, né? Mas mamas, então existe uma procura cada vez maior, cada vez é crescente essa procura, de pacientes que querem aumentar o tamanho do seio, né? E não necessariamente por influência americana, seja o que for. Desde que tem indicação, desde que a paciente realmente tem indicação de fazer essa cirurgia, né? Por exemplo, a colocação de implantes mamários, a colocação de implantes glúteos e em outras partes do corpo, desde que tem indicação e a paciente com isso melhora a autoestima, é válido, mas tem os seus limites, né? E ultrapassados esses limites, você pode ter uma coisa ridícula, o paciente pode ficar realmente... esse excesso, né, não faz bem realmente, não é uma coisa saudável, né? Então, deve ser colocados limites, né, para essas pacientes. É muito importante que o paciente tenha consciência de procurar um cirurgião plástico qualificado, um cirurgião plástico que seja credenciado, que seja qualificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E que a população tenha essa consciência, né, para evitar os profissionais que não são qualificados e que tenham problemas com esses profissionais, né? Então é de suma importância que o paciente procure sempre o cirurgião plástico qualificado, e essa informação ele pode adquirir via internet, né, facilmente, basta acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essas normas e
orientações de condutas de segurança foram elaboradas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e são várias, essas orientações são várias, são aproximadamente 12, mas eu vejo que existem algumas que são de suma importância, muito importantes, né? Como, por exemplo, o cirurgião não deve associar, na associação de cirurgia, não deve fazer mais do que 2 cirurgias no paciente, cirurgias de grande porte, né? Ele não deve ultrapassar um tempo de 6 horas de cirurgia, né? E também o paciente deve passar por uma avaliação pré-operatória, né? Pré-anestésica, quero dizer, a fim de que o anestesista, né, cheque todos os exames, né, e faça um exame minucioso no paciente, a fim de aumentar a segurança durante a anestesia também. O anestesista deve ver o paciente antes da cirurgia, deve examinar não só os exames complementares, né, mas também fazer um exame minucioso no paciente, e essa avaliação pré-anestésica é fundamental. Um outro detalhe importante, né, aliás, muito importante, é que os cirurgiões plásticos devem realizar as suas cirurgias em hospitais ou clínicas mesmo, né, devidamente autorizados pela Vigilância Sanitária, Anvisa, né? E essas clínicas devem ter médicos plantonistas para atender esses pacientes em pós-operatório. Essas clínicas devem ter alvarás de funcionamento, claro, né, renovados, e que deva ter também um contrato de manutenção e remoção no caso de urgência, né? O médico cirurgião plástico também deve se utilizar de materiais e medicamentos, né, próteses e órteses também devidamente autorizados pela Vigilância Sanitária.